Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre hemostasia. Primeiro é importante que a gente lembre um pouquinho o que a gente viu na hemorragia, tá? Na hemorragia a gente vai ter a ruptura de um vaso ou de uma câmara cardíaca que vai fazer com que o sangue extravase. E esse extravasamento de sangue ele tem que ser contido, porque se a pessoa ficar perdendo sangue, a pessoa vai acabar entrando em um choque hipovolêmico. Então, a maneira que o nosso corpo contém uma hemorragia é por meio da hemostasia. Ela é um conjunto de processos bem regulados com função de manter o sangue fluindo, né? A gente quer que o sangue continue fluindo normalmente. Induzir o tampão hemostático rápido e localizado. Então, a gente quer que forme-se o coágulo, mas apenas no local onde a gente teve a lesão. Porque se o coágulo ele expandir além deste local, a gente não teria um coágulo, mas sim um trombo, que a gente vai ver depois. E fatores que vão estar relacionados com a hemostasia vão ser a parede vascular, as plaquetas e a cascata de coagulação. Então, vamos entender como é que esses três fatores vão funcionar juntos. O endotélio vascular, ele vai ter a função de fazer uma vasoconstricção transitória. As plaquetas, elas vão aderir no local onde a gente tem um buraco, digamos assim, e a cascata de coagulação, ela vai se interpor entre as plaquetas para unir as plaquetas umas às outras. Quando a gente tem isso acontecendo em uma situação normal, a gente tem hemostasia, e a hemostasia é sempre fisiológica. Quando a gente tem isso em uma situação anormal, aí a gente tem a trombose, que a gente vai ver depois, e a trombose é sempre patológica. Aqui, eu primeiro vou mostrar rapidinho a visão geral e depois eu vou explicar cada uma delas, tá? Então, aqui tá mostrando essa visão geral, a gente tem um vaso e esse vaso sofreu uma ruptura. Então, a gente precisa de uma estratégia para que as células que estão saindo daqui parem de vazar, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma vasoconstricção arteriolar, neurogênica e reflexa, transitória. Então, rapidamente, o vaso ele vai diminuir de calibre, que é o que está acontecendo aqui, ó. Ele vai se vasoconstringir. Isso vai acontecer graças à liberação de uma substância chamada de endotelina. A endotelina, ela está dentro das células do endotélio vascular e quando essas células são rompidas, a endotelina é liberada. E a endotelina faz com que a musculatura lisa se contraia. E aí, com isso, o vaso vai sofrer vasoconstricção. É como se o vaso entendesse que se eu diminuísse um pouquinho o calibre, eu ia perder menos sangue, porque é bem óbvio, ó, quanto maior o calibre do vaso, mais sangue passa. Quanto menor o calibre, menos sangue passa. Mas apenas uma vasoconstricção não seria suficiente para interromper a hemorragia. Então, a gente tem que ter outras estratégias. Então, essa vasoconstricção, ela é neurogênica e reflexa porque ela é bem rapidinho. Quando a endotelina ela é consumida no local da ruptura do vaso, aí essa vasoconstricção cessa. Geralmente, quando isso acontece, a gente já tem as outras etapas da coagulação acontecendo, né? Na verdade, a agregação plaquetária e a coagulação acontecendo, e aí com isso a gente já vai ter a formação de um tampão. A segunda etapa é a aderência das plaquetas. As plaquetas vão se ligar ao local da lesão e quando elas se ligam, elas liberam substâncias e essas substâncias vão ser muito importantes, tanto para a ligação de más plaquetas, como também para a ativação da coagulação. A ativação da coagulação vai acontecer, dentre outras causas, por causa da exposição do fator tecidual, que é produzida pelas células endoteliais. E a exposição do fator tecidual vai ativar a cascata de coagulação, que a gente vai ver daqui a pouco. Com a ativação da cascata de coagulação, forma-se a fibrina, ó. E a fibrina, ela vai se intercalar entre as plaquetas e vai unir elas. Imagine que é como se eu estivesse construindo uma parede. Não dá para eu construir uma parede firme, né, e resistente apenas com tijolo. Se eu colocar um tijolo por cima do outro,
qualquer coisa vai derrubar. Eu preciso de alguma coisa que grude os tijolos uns aos outros. Então, essa coisa, na minha analogia, seria a fibrina. Então, tem umas plaquetas, a fibrina vai funcionar como um cimento, que vai unir as plaquetas umas às outras. E aí, quando a gente tem um tampão sem fibrina, só com plaquetas, a gente diz que esse tampão é um tampão hemostático primário, que em alguns livros vai chamar de reversível. Uma vez que a cascata de coagulação é ativada e a fibrina é formada, a gente tem um tampão hemostático secundário, que também posso chamar de irreversível. Não que ele realmente seja irreversível, né? Porque ele só vai durar ali enquanto o endotélio, enquanto as células do vaso se regeneram. Quando o endotélio for regenerado, o próprio endotélio vai liberar substâncias que vão destruir esse coágulo e aí vai voltar tudo ao normal como era antes, tá? Então agora vamos ver em detalhes. Primeiro, a vasoconstricção. Como eu falei para vocês, tenho aqui uma lesão. Tive a lesão, o sangue está sendo perdido. Não posso deixar que isso aconteça. Então, as próprias células do endotélio que foram lesionadas, elas vão liberar endotelina. E a endotelina vai fazer essa vasoconstricção, que vai diminuir o calibre do vaso. Mas esse efeito é transitório, porque uma vez que a endotelina acaba, que ela é consumida, esse efeito cessa, tá? Se por um acaso a gente não tiver ativação das outras etapas da coagulação, agregação plaquetária e coagulação, da hemostasia, né, as outras etapas da hemostasia, aí a gente vai, de repente, pode acontecer de ter um pouquinho mais de vasoconstricção, tá? Mas geralmente ela é bem rapidinho. Então, depois da vasoconstricção, a gente vai ter a próxima etapa da hemostasia, que é a agregação plaquetária. Quando a gente tem a agregação plaquetária, a gente vai chamar esse processo de hemostasia primária. A gente vai ter a lesão, vai expor a MEC. Lembra da matriz extracelular? E a matriz extracelular tem colágeno. A exposição da matriz extracelular e do colágeno vão fazer com que as plaquetas grudem ali. Na verdade, quando as plaquetas grudam, elas precisam de um intermediário, que é o fator de von Willebrand. O fator de von Willebrand, ele gruda as plaquetas no colágeno que está na matriz extracelular. Só que imagine, grudei. Aí, a princípio, vou desenhar aqui, tá? Vocês sabem que eu desenho muito bem, vamos imaginar aqui. Ó, a princípio, eu tenho apenas uma cobertura da lesão com plaquetas. Se eu tiver apenas uma camada de plaquetas, não é o suficiente para que a gente feche, né? É por isso que essas plaquetas, quando elas grudam, elas sofrem mudança conformacional. A princípio, as plaquetas eram bolinhas, quando elas grudam, elas viram discos. E observe, uma bola vai ocupar uma superfície muito menor do que um disco. Um disco ocupa uma superfície maior. É mais fácil fechar um buraco com bolas ou com discos, que são planos e são mais espaçosos. Quando a plaqueta se transforma em disco, ela ocupa mais espaço e aí a gente vai ter essa primeira camada. Então, recapitulando, a primeira camada aconteceu por causa da exposição da MEC, que tem colágeno, e graças ao fator de von Willebrand, que grudou o colágeno com as plaquetas, formando essa primeira camada de plaquetas. Essas plaquetas, quando elas grudam ali, elas sofrem degranulação, porque uma bolinha ocupa um espaço maior, quer dizer, o conteúdo da bola vai ter mais substâncias do que um disco. Um disco ele vai ser achatado, então não dá para ter muita coisa dentro dele. Quando a bolinha grudou no colágeno por meio do fator de von Willebrand, achatou, sofre degranulação, liberação de grânulos. Esses grânulos podem ser grânulos alfa e grânulos delta. Esses grânulos vão produzir substâncias que vão fazer com que sejam expostas moléculas de adesão nessa primeira camada e também nas plaquetas que estão vindo. Graças a isso, as plaquetas que estão vindo vão grudar nas plaquetas da primeira camada. E aí, com isso, você vai ter várias plaquetas grudando umas às outras. Essas plaquetas grudando umas às outras vão formar o tampão hemostático primário, que é considerado um tampão hemostático reversível. Ele é inicial e reversível. A gente precisa de algo mais. Se fizer só isso, só um monte de plaquetas umas em cima das outras, vai ser como uma parede só de tijolos.
E aí não seria o suficiente para conter a hemorragia, tá? É por isso que a gente precisa da próxima etapa. Então, aqui só recapitulando, a gente vai ter a ativação, aderência e mudança conformacional das plaquetas, que vão sofrer secreção, ou seja, vão liberar os seus grânulos. A aderência aconteceu graças ao fator de von Willebrand, e os grânulos que foram secretados podem ser grânulos alfa, que vão conter moléculas de adesão, fatores de coagulação, que a gente vai ver daqui a pouco. Esses fatores de coagulação vão ser muito importantes para a próxima fase, e fatores de crescimento. E os grânulos delta vão liberar ADP, ATP, cálcio e aminas vasoativas. O ADP, junto com o tromboxano, eles vão promover a agregação plaquetária e eles também promovem vasoconstricção. Então, eles são muito importantes para a manutenção dessa situação, tá? Das plaquetas grudando. Se você esqueceu alguma coisa, acho que não. Ah, tá. E aí, graças à desgranulação e à liberação dos fatores de coagulação, a gente vai ter a ativação da via intrínseca da coagulação, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, com relação à hemostasia secundária, depois que a gente já tem as plaquetas grudadas, a gente precisa da formação da fibrina. Então, o fator tecidual exposto no local, ele vai funcionar também como algo para ativar a via de coagulação, que a gente vai ver daqui a pouco. Essa via que vai ser ativada vai ser a via extrínseca, porque a gente acabou de ver que as plaquetas vão ser responsáveis pela ativação da via intrínseca. Então, essa ativação da via extrínseca ou da via intrínseca vai levar a uma via comum. Essa via comum vai acabar com a formação da fibrina. Esse tampão, onde a gente tem plaquetas e fibrina, é chamado de tampão permanente ou sólido. Óbvio que ele não é permanente, né? É só uma maneira de falar, porque ele vai durar o tempo necessário para que o endotélio regenere. Então, falando com relação à cascata de coagulação, na via extrínseca, a gente vai ter a lesão do tecido. Essa lesão do tecido vai ativar a via comum. Na via intrínseca, a gente vai ter as plaquetas, que também vão ativar a via comum. Como é que é essa via comum? O tromboplastinogênio vai ser transformado em tromboplastina. A tromboplastina vai ser uma enzima que vai converter a protrombina plasmática em trombina, e a trombina, junto com o cálcio, que a gente viu anteriormente, né, a vitamina K, elas vão transformar o fibrinogênio plasmático em fibrina. E a fibrina vai se intercalar entre as plaquetas. Óbvio que a gente tem um mecanismo regulatório para que o coágulo não expanda muito e forme um trombo, né? E aí a gente vai ter esse mecanismo regulatório, vai acontecer com o plasminogênio, que a gente vai conversar daqui a pouco a respeito disso, tá? Então, observem que o endotélio ele vai ser fundamental para que a gente tenha a hemostasia. Porque quando o endotélio está íntegro, ou seja, quando nada está acontecendo de errado, ele vai liberar substâncias antiplaquetárias, anticoagulantes e fibrinolíticas. Essas substâncias vão impedir que o coágulo se expanda e obstrua a luz do vaso. Então, observem, ó, eu tenho aqui um vaso. Lá vai eu tentar desenhar de novo. Tem aqui um vaso, tá? Quando as células estão íntegras, não tem para que a gente ter agregação plaquetária ou a ativação da cascata de coagulação e tudo mais. Tudo isso pode formar um trombo, que é o que a gente vai ver no futuro. Mas na região que está lesionada, vamos desenhar aqui uma região lesionada. Na região que está lesionada, eu não quero que as hemácias saiam. Então, a saída das hemácias, ela é preocupante, né? Então, o que eu preciso fazer? Formar algo que obstrua a saída das hemácias, que é justamente o tampão, o que a gente chama de coágulo, que a gente acabou de ver que é uma junção, o tampão secundário de plaquetas e fibrina. Mas esse tampão ele não pode continuar crescendo, porque se ele continuar crescendo, ele vai fechar a luz do vaso. É por isso que as células do endotélio, elas liberam substâncias que impedem a progressão
desse coágulo além de onde eu preciso. Essas substâncias vão limitar o crescimento do coágulo. E não apenas isso. Quando eu resolver esse problema aqui, e isso aqui desaparecer, e as células do endotélio elas regenerarem, o que é que vai acontecer? Essas próprias células novas vão liberar substâncias antiagregante plaquetária, anticoagulante e fibrinolítica, que vão destruir esse coágulo, esse tampão que não é mais necessário. Mas, por outro lado, se o endotélio ele é lesionado, aí a gente precisa de estratégias para fechar o buraco. E tudo que eu falei anteriormente, a gente vai ter influência do endotélio, tá? Então, observe que o endotélio ele vai ser fundamental, porque ele vai ser responsável pela formação do coágulo, pela formação do tampão, pela propagação do tampão só até onde eu preciso e, eventualmente, pela dissolução desse tampão, quando o tampão não for mais necessário. Como é que acontecem esses mecanismos de controle? Então, a gente viu que a gente tem o tromboxano A2 fazendo agregação plaquetária, lembra? Eu falei, ele vai ser um importante agregante plaquetário. Para equilibrar, em oposição ao tromboxano A2, a gente tem a prostaciclina. Não apenas ela, o óxido nítrico também. A prostaciclina e o óxido nítrico, eles vão ser vasodilatadores e eles vão inibir a agregação plaquetária. Isso vai promover um equilíbrio, porque por um lado eu vou ter vasoconstricção e agregação plaquetária ali no buraco, mas em volta, na região do vaso onde está a ação, né, onde não tem problema, a gente não vai ter isso. Não vai ter plaquetas grudando, nem vai ter vasoconstricção onde está a ação. A trombomodulina ela também vai ser muito importante, porque ela é uma substância que, observa o nome, trombomodulina. Então, ela modula a formação do trombo. E ela vai se ligar à trombina, impedindo que ela se transforme, né? Ative a cascata de coagulação que a gente viu anteriormente. Então, ela vai converter a trombina em um fator procoagulante em um fator anticoagulante. Então, vai inibir a coagulação. E as células endoteliais vão sintetizar o ativador de plasminogênio, que vai ser muito importante, porque ele vai pegar o plasminogênio, que também é uma proteína plasmática, vai transformar o plasminogênio em plasmina, e essa plasmina vai degradar a fibrina. Degradou a fibrina? Se a gente estiver falando do final do processo, maravilha, acabou, o coágulo vai ser dissolvido, vai ficar tudo bem. Se a gente estiver falando do decorrer do processo, essa plasmina vai ser importante para impedir que o coágulo se transforme em um trombo e obstrua a luz do vaso. Porque se fechar a luz do vaso, não vai ter mais fluxo sanguíneo. Tranquilo? Então, foi isso. Essa aula é bem curtinha, né? Bem tranquilo. Aqui estão os 2 livros que eu recomendo para bibliografia. A gente tem o Hobbes e Contran, que vocês já cansaram de me ouvir falar dele. E tem o Bogliolo, né? Se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais. Certo? Não esqueçam de estudar, que vai ter sala de aula investida. Beijos.